Então, retomando, iniciando nosso segundo vídeo, nós estávamos falando do empregador, das características do empregador. O empregador, está lá no artigo 2º da CLT, é aquele que admite, assalária e dirige a relação contratual. E aí, o artigo 2 da CLT vai trazer também um conceito de grupo econômico, que em tempo oportuno a gente vai trabalhar sobre isso, quais são as consequências de grupo econômico, tá certo? Mas aí fiquem com essa característica, empregador é PF ou PJ, tá? Individual ou coletiva, que assume os riscos do negócio, ou seja, ele não vai terceirizar os riscos do negócio, tá certo? Então, hoje, por exemplo, eu estava lá precisei ir na farmácia e aproveitei para comprar umas outras coisas, e aí conversando com a atendente, ela me falou que está muito preocupada porque o negócio lá vive, por exemplo, de venda de chocolate, e aí não sabe o que vai acontecer, está com medo de ser demitida, porque não tem público. E aí eu lembrei bastante e disse a ela que se tranquilizasse, né? Não podia falar muito também, né? Mas assim, eu disse a ela que se tranquilizasse porque o risco do negócio é do empregador, tá? O risco do negócio é do empregador. Então, eu não posso transferir esse momento de pandemia, de polêmica, de caos generalizado para o meu funcionário, tá? Muito menos eu posso expô-lo a riscos, tá? Eu preciso cuidar do meu meio ambiente de trabalho, certo? Então, o risco do negócio é do empregador. E ele pode ser pessoa física ou jurídica. Eu posso ter um empregador, pessoa física que contrata empregado doméstico, tá? Um cuidador, um empregado doméstico, um motorista. E, em regra, eu posso ser um empregador pessoa jurídica, tá? Uma empresa aí, uma entidade de fins lucrativos, um condomínio. Eu posso ter um CNPJ, tá? E aí esse CNPJ pode ter diversas características lá do direito empresarial, pode ser um MEI, pode ser uma atividade limitada, pode ser uma associação anônima, uma sociedade anônima. Eu posso ter diversas características, mas eu posso ser empregador, pessoa física ou jurídica, tá? Então, essa é a característica do empregador. Quem é, então, professora, o empregado? O empregado está lá no artigo 3º da CLT. Artigo 3º. O empregado é toda pessoa física, certo? Que vai aí conduzir esse seu trabalho numa perspectiva de não deixar esse trabalho. O trabalho não é eventual, certo? Ao empregador. E aí ele vive sob sua dependência econômica mediante salário, tá? Mediante salário. Ele também tem aí o critério da onerosidade, tá certo? Então, diante dessas duas características de conceitos, quem é o empregador, quem é o empregado, a doutrina criou elementos que vão constituir a relação de emprego. E então eu tenho 5 caminhos, 5 possibilidades para a constituição da relação de emprego, tá? Então, olha só, para constituir a relação de emprego, eu trago 5 elementos. Primeiro deles, o artigo 2 aí já anunciou. Eu tenho a característica da pessoalidade, eu tenho a característica da não eventualidade, eu tenho a característica da onerosidade. A doutrina considerou a dependência econômica como subordinação jurídica, porque a subordinação ela vai estar presente lá em outros artigos, a exemplo do 6º, a exemplo do 443, tá? Ela vai estar presente em outros artigos da CLT. Então, nós temos sim a presença da subordinação jurídica, não eventualidade, pessoalidade, onerosidade e a pessoa física, tá certo? Então, são 5 elementos aí: pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Então, eu tenho 5 elementos para a configuração da relação de emprego. Professora, sou um estagiário e eu me considero um empregado. O que eu faço? Primeira coisa, eu já adiantei no vídeo passado. Considere a lei de estágio e veja se algum dispositivo, lá, algum artigozinho da lei de estágio está sendo descumprido. Vamos supor que o artigo que fale do horário, você tem que trabalhar ou 4 horas semanais ou 6 horas semanais. Mas aí você trabalha, mais ou menos, você trabalha 8 horas por dia.
e aí esse dispositivo está sendo descumprido. Então, o que fazer, professora? O que fazer? Em razão do descumprimento da sua lei de estágio, você pode solicitar o reconhecimento do vínculo empregatício pela via do artigo 15. No caso de estágio vai estar muito mais tranquilo, porque eu tenho aí todos esses elementos preenchidos, tá certo? Pessoa física, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, tá certo? Mas, por exemplo, o grande debate mundial atual. O motorista de Uber, o entregador de aplicativo, ele é empregado, ele é prestador de serviço, ele é um autônomo, quem que ele é, tá? Então, para isso, eu preciso investigar ponto a ponto, tá? Quem é essa pessoinha, tá certo? Então, fiquem atentos, porque eu preciso conhecer esses elementos aí, cada elemento desse. Então, eu tenho 5 elementos para configurar. Se você recebe uma solicitação do teu diretor para contratar 5 funcionários assalariados, ok, você vai fazer a contratação, a seleção, depois da contratação ele vai virar um empregado assalariado, carteira de trabalho assinada. Está configurado, tá certo? Mas atualmente, voltando lá para aquela imagem inicial, atualmente nós temos diversas categorias que não são protegidas pela CLT e pela carteira de trabalho. Eles têm diversos contratos, certo? Tem uma formalização, diversos contratos, lembrando que não se confunde com terceirização. O terceirizado, ele é um empregado por natureza, só que ele é empregado de uma empresa interposta, tá certo? Mas ele o terceirizado é um empregado. Ele tem um vínculo empregatício constituído, tá certo? Então, não vai se confundir aqui com essas outras situações. Aqui eu tenho uma tutela, uma proteção de uma outra legislação. A exemplo do que acontece com o motorista de Uber e o entregador de aplicativo, esses não possuem nenhuma legislação. Eles são considerados como prestadores de serviço. E aí o único regime, o único contrato que eles possuem é o contrato de aceite lá, quando eles dão aceite no aplicativo. É um termo de usuário, como nós temos em nossas redes sociais, termo de usuário, tá? Que nós vamos dar o aceite para a solicitação aí, para fazer parte como motorista ou como entregador. Então, esses aí não têm nenhuma proteção jurídica. Caso eles busquem o reconhecimento como empregado, eles precisam buscar no Judiciário Trabalhista a solicitação do reconhecimento do vínculo empregatício, certo? Para que essa relação seja configurada, e aí nós temos a análise desses 5 elementos que nós vamos conhecer e se aprofundar melhor no próximo vídeo, tá? Me acompanhe.